lá seguidores, por incrível que possa parecer, a história que vou contar hoje aconteceu de verdade. A lenda da boneca Annabelle. O caso Annabelle aconteceu na década de 70. Nessa época Donna era uma estudante universitária, que cursava a faculdade de enfermagem. Ela morava junto com sua amiga Angie, também aluna do curso de enfermagem. A mãe de Donna resolveu presentear a jovem com uma boneca Raggedy Ann. Essa boneca era famosa nos Estados Unidos, havendo até um desenho animado sobre a mesma. Donna ficou muito feliz com o presente, que recebeu em função de seu aniversário, tanto que a jovem enfermeira fez da boneca ponto central da decoração do seu quarto. O caso Annabelle aconteceu na década de 70. Nessa época Donna era uma estudante universitária, que cursava a faculdade de enfermagem. Ela morava junto com sua amiga Angie, também aluna do curso de enfermagem. A mãe de Donna resolveu presentear a jovem com uma boneca Raggedy Ann. Essa boneca era famosa nos Estados Unidos, havendo até um desenho animado sobre a mesma. Donna ficou muito feliz com o presente, que recebeu em função de seu aniversário, tanto que a jovem enfermeira fez da boneca ponto central da decoração do seu quarto. Para o desespero da dupla de amigas, com o passar do tempo a boneca começou a mudar de posição e até de cômodo. Certa vez ao chegar em casa, elas encontraram a boneca, que havia sido deixada no quarto, sentada no sofá. Houve vezes em que as amigas deixaram a boneca na sala, e quando retornaram encontraram a mesma no quarto, sobre a cama e com a porta do cômodo fechada. Inicialmente a dupla de amigas chegou a pensar que alguém estava entrando no apartamento e pregando peças nelas, fazendo uso da boneca. Perto de completar o mês que Donna havia ganhado a maldita boneca, Annabelle passou a escrever mensagens, o que deixou a dupla de estudantes ainda mais intrigadas e assustadas. As amigas encontraram pedaços de papel onde podiam ler: ajude-nos. A caligrafia das mensagens parecia indicar que uma criança havia escrito tais mensagens. Outra coisa intrigante era o papel em que as mensagens eram escritas. Papel de pergaminho, porém nem Donna nem Angie tinha esse tipo de papel em casa. Se todos os eventos que aconteceram até aqui não foram suficientes para apavorar a dupla de amigas, uma certa noite Annabelle conseguiria causar pânico em Donna e Angie. Ao chegar em casa, Donna encontrou Annabelle sentada na cama, novamente em uma posição diferente, o que motivou Donna a inspecionar a assustadora boneca de pano, embora tal comportamento fosse típico da boneca. Ao verificar detalhadamente a boneca, Donna notou manchas vermelhas na parte de trás da mão e no peito da boneca. As manchas pareciam gotas de sangue. Esse episódio foi a gota d'água. Até então a dupla procurava uma explicação lógica para esses estranhos eventos, como por exemplo alguém poderia estar invadindo o apartamento e mudando a boneca de posição, escrevendo as mensagens, como forma de assustar as garotas. Mas esse episódio em que o estranho líquido vermelho apareceu na boneca, motivou as duas a considerarem uma alternativa mais espiritual para explicar o que vinha acontecendo. Nesse momento elas acabaram procurando por ajuda especializada. Desesperadas e cada vez mais convencidas de que algo sobrenatural estava acontecendo, Donna e Angie recorreram a uma médium,
que acabou realizando uma sessão como forma de tentar entrar em contato com uma possível entidade que estivesse se manifestando através da boneca, a fim de entender o que estava acontecendo. Nessa sessão, Donna e Angie acabaram conhecendo a história de Annabelle e Jeans. Segundo o relato da médium, Annabelle era uma jovem que residia na região, e seu corpo sem vida foi encontrado onde posteriormente o prédio de apartamentos, onde Donna e Angie residiam, foi construído. Annabelle Jeans tinha cerca de 7 anos de idade quando faleceu. Segundo a médium, o espírito se sentiu confortável com Donna e Angie, o que motivou o mesmo a se manifestar, pois o mesmo queria ficar com as duas. Essas revelações acabaram sensibilizando Donna, que permitiu que o espírito de Annabelle ficasse na boneca. Não demorou muito para as amigas perceberem que essa foi uma péssima decisão. Donna e Angie eram amigas de um jovem chamado Lou, que havia acompanhado toda a história de perto. O jovem não gostou dos fenômenos que estavam acontecendo, e desde o início aconselhou Donna a se livrar da macabra boneca. Donna acabava relevando o conselho do amigo, e após descobrir a história de Annabelle, a jovem parece ter se apegado ainda mais à boneca. Certa noite Lou teve um terrível pesadelo. Nesse pesadelo era como se ele estivesse acordado, mas impossibilitado de se mover. Ele percorreu o quarto com os olhos sem notar nenhuma anormalidade, até que ele voltou a sua atenção para os seus pés. Ao fazer isso, ele pôde ver a maldita boneca Annabelle, que passou a subir por sua perna. Quando a boneca chegou à altura do seu peito, ela parou, para logo em seguida começar a estrangulá-lo. Sem poder reagir, Lou acabou apagando. Na manhã seguinte, Lou estava certo de que o episódio da noite anterior não havia sido um simples sonho. Mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Apenas Lou e Angie estavam no apartamento, que parecia estranhamente silencioso, até que sons estranhos foram notados pelos dois. Os sons pareciam vir do quarto de Donna. Intrigado, Lou foi até o local para investigar a origem de tais ruídos, uma vez que apenas ele e Angie estavam no apartamento. A primeira impressão que o jovem tinha tido era de que alguém havia invadido o local. Ele caminhou silenciosamente até chegar ao quarto. Esperou os ruídos cessarem para então adentrar o recinto. O cômodo estava vazio, exceto pela presença da boneca, atirada no chão, no canto do quarto. Certa noite Lou teve um terrível pesadelo. Nesse pesadelo era como se ele estivesse acordado, mas impossibilitado de se mover. Ele percorreu o quarto com os olhos sem notar nenhuma anormalidade, até que ele voltou a sua atenção para os seus pés. Ao fazer isso, ele pôde ver a maldita boneca Annabelle, que passou a subir por sua perna. Quando a boneca chegou à altura do seu peito, ela parou, para logo em seguida começar a estrangulá-lo. Sem poder reagir, Lou acabou apagando. Na manhã seguinte, Lou estava certo de que o episódio da noite anterior não havia sido um simples sonho. Mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Apenas Lou e Angie estavam no apartamento, que parecia estranhamente silencioso, até que sons estranhos foram notados pelos dois. Os sons pareciam vir do quarto de Donna.
Intrigado, Lou foi até o local para investigar a origem de tais ruídos, uma vez que apenas ele e Angie estavam no apartamento. A primeira impressão que o jovem tinha tido era de que alguém havia invadido o local. Ele caminhou silenciosamente até chegar ao quarto. Esperou os ruídos cessarem para então adentrar o recinto. O cômodo estava vazio, exceto pela presença da boneca, atirada no chão, no canto do quarto. Os eventos mencionados acima levaram Donna a acreditar que o espírito que residia na boneca não tinha nada a ver com uma menininha inofensiva. A história do fantasma da menina que havia morrido tragicamente e que havia pedido às duas amigas para ficar morando com elas, até comoveu a dupla de estudantes de enfermagem, mas nesse momento Donna se arrependerá amargamente de ter dado tal permissão. Era a hora de procurar ajuda. Donna acabou entrando em contato com o Padre Egan. Ao avaliar o caso, Padre Egan julgou que seria preciso procurar orientação de alguém com maiores conhecimento na área, e assim ele entrou em contato com o Padre Kwok. Ao tomar conhecimento dos acontecimentos que assombravam Donna e Angie, Padre Kwok imediatamente chamou Lorraine e Ed Warren. A dupla de investigadores manifestou interesse imediato no caso e entraram em contato com Angie, Lou e Donna, a fim de obter mais detalhes a respeito da maldita boneca. Depois de conversar com o trio de amigos, Ed e Lorraine chegaram à conclusão de que a boneca não estava possuída, mas era manipulada por uma entidade não humana. Ao tomar conhecimento dos acontecimentos que assombravam Donna e Angie, Padre Kwok imediatamente chamou Lorraine e Ed Warren. A dupla de investigadores manifestou interesse imediato no caso e entraram em contato com Angie, Lou e Donna, a fim de obter mais detalhes a respeito da maldita boneca. Depois de conversar com o trio de amigos, Ed e Lorraine chegaram à conclusão de que a boneca não estava possuída, mas era manipulada por uma entidade não humana. Segundo a dupla de investigadores explicou ao trio de amigos, espíritos não possuem objetos, como casas ou bonecos, eles possuem pessoas. Já uma entidade demoníaca pode se ligar a um lugar ou objeto com o objetivo assombrar e debilitar psicologicamente alguma pessoa. Esse tipo de entidade não tem intenção de possuir o objeto, mas sim usar esse objeto como forma de enfraquecer um possível hospedeiro humano. Todas as ações dessa entidade que manipulava a boneca Annabelle visavam a possessão de Donna ou Angie. O caso estava na fase de infestação. A entidade demoníaca começou a mover a boneca pelo apartamento e a desenhar, como forma de atrair a atenção da dupla de amigas. Quando elas chamaram a médium, o demônio se fez passar por um espírito e manteve contato com a médium, manipulando-a. Assim surgiu a história da garotinha Annabelle, de forma a tirar vantagem da dupla de amigas, que se sensibilizou com a história ao ponto de Donna conceder ao espírito o direito de residir na boneca. A partir desse momento a entidade passou a despertar o medo em Donna, Angie e Lou, seja através de suas mensagens, do sangue que costumava aparecer na boneca, movimentação suspeita ou no caso do ataque contra Lou, deixando nele uma marca.
Os Warren acreditavam que se esses eventos durassem mais algumas semanas, eles poderiam resultar na morte de um dos amigos, e na possível possessão de um deles, sendo que Donna e Angie eram as vítimas mais óbvias, pois Lou era visto mais como uma ameaça pela entidade, tanto que ele sofrera o ataque mais feroz. Ed e Lorraine consideraram que fosse necessário recitar uma bênção de exorcismo como forma de limpar o apartamento. Padre Clock foi incumbido de tal tarefa. A bênção episcopal da casa é demorada, um documento de 7 páginas que é claramente de natureza positiva. Ao invés de expulsar especificamente entidades malignas da habitação, a ênfase é voltada para encher a casa com poderes positivos e de Deus. Ed Warren. Quando um espírito demoníaco assombra um determinado lugar, ele acaba impregnando esse local com uma grande carga de negatividade. Essa bênção que o Padre Clock foi incumbido de recitar tinha por função limpar essa energia negativa que impregnava o apartamento das amigas. O padre não se sentiu muito à vontade desempenhando o papel de exorcista. Padres exorcistas são treinados esse tipo de atividade, sendo que não é qualquer um que tem a liberação do Vaticano para conduzir uma cerimônia desse tipo, tanto que casos de suposta possessão demoníaca são altamente estudados pela Igreja antes que a cerimônia seja autorizada. Nesse caso não havia sido consumada a possessão. Padre Clock acabou realizando o ritual de 7 páginas, recitando a bênção por diferentes partes do apartamento até que os Warren se sentiram confiantes de que a entidade que havia usado a boneca para assombrar o local, já não estivesse mais no local, e que a energia negativa que antes impregnava o local havia se dissipado. Como forma de precaução, Ed e Lorraine levaram consigo a boneca Annabelle, isso com o consentimento de Donna. A boneca serviu como um canal usado pelo demônio como forma de assombrar o apartamento das amigas, por isso os Warren levaram o objeto com eles, como forma de manter a boneca sob controle. Antes de retornar para sua casa, Ed decidiu colocar a boneca no banco de trás do carro e decidiu não dirigir pela interestadual, para o caso de algo acontecer. Assim eles não colocariam as suas vidas e dos outros em perigo. Han permitindo que Ed e Lorraine chegassem em segurança em casa. Ao chegarem em casa, a boneca foi colocada em uma cadeira, até que Ed e Lorraine preparassem um local adequado para ela. A boneca teria levitado por alguns segundos em várias ocasiões diferentes, para logo em seguida cair duramente sobre a cadeira. Nas semanas seguintes a boneca começou a fazer na casa dos Warren o que ela fazia no apartamento de Dona Angie, ela se movia de um cômodo para o outro. Muitas vezes a boneca era encontrada sentada na cadeira de Ed, mesmo tendo sido deixada em uma parte da casa. Annabelle passou a demonstrar grande repulsa a padres que estiveram na casa dos Warren. Certa vez o padre Jason Bradford, um padre reconhecido pela Igreja Católica como exorcista, acabou pegando a boneca que repousava na cadeira de Ed. Em seguida ele teria dito: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle, você não pode machucar ninguém." Em seguida o padre jogou a boneca de volta para a cadeira. Horas depois de deixar a residência da família Warren, Padre Jason ligou para Lorraine, avisando que havia sofrido um acidente.
Segundo ele, os freios do seu veículo falharam quando este se aproximava em um cruzamento movimentado. Lorraine havia pressentido que algo aconteceria ao padre, e tinha pedido a ele que tomasse cuidado. Por isso o padre acabou ligando para Lorraine depois do acontecido. Tanto Ed Lorraine, como o próprio sacerdote acreditaram que tal acidente teria sido causado pela boneca. Esse não seria o último incidente envolvendo Annabelle. Muitos outros teriam acontecido em anos seguintes. Atualmente a boneca Annabelle se encontra devidamente guardada dentro de uma caixa de vidro, no Museu Ocultista dos Varre, que fica no porão da casa da família. Desde que a boneca foi colocada no local, ela parou de vagar pela casa, e parece estar adormecida em suas atividades macabras. Uma vez por mês um padre vem ao local abençoar os objetos do museu, e especialmente Annabelle. Mesmo com todos esses cuidados, uma morte acabou sendo creditada a Annabelle, mostrando que o mal nunca descansa. Um jovem e sua namorada vieram conhecer o museu da família Varre, e após ouvir os relatos de Ed sobre a boneca, o jovem começou a bater contra a caixa onde se encontrava a boneca. Ele gritava que se a boneca tinha poderes para marcar as pessoas, ele queria ser marcado também. Ed acabou expulsando o jovem do local. Quando retornavam para casa, rindo da situação em que haviam se envolvido, o casal sofreu um acidente com sua motocicleta. O rapaz morreu no local, e sua namorada acabou hospitalizada por um longo período de tempo para se recuperar dos ferimentos. Ainda no hospital, a garota afirmou que ela e o namorado estavam rindo e se divertindo às custas da estúpida boneca, quando perderam o controle da moto e colidiram contra a árvore.